Eu fui solteiro lá com meus irmãos e com o intuito de ficar 2 ou 3 anos, como eu já disse, mas o tempo foi passando, a gente foi se acostumando, né? E o Brasil, década de 90, foi uma década, o pessoal fala década perdida, uma década que o Brasil não teve muita evolução, né? E com isso a gente foi esperando. Eu confesso para você que uma época eu pensei até em morar lá, mas o meu coração dizia que a minha terra natal é onde eu queria criar meu filho. Depois de um período na fábrica, 7 anos em fábrica, eu fui convidado para administrar os brasileiros nas fábricas. Como eu tinha uma certa experiência, eu falava até um pouquinho melhor o japonês que os outros, né? Então foi incumbido de cuidar dos brasileiros, ajudar os brasileiros. Chegou um momento que eu decidi, né, que eu queria voltar, né, para minha terra natal. Porque eu sempre falei, o melhor país do mundo é onde você nasceu. O melhor país, tá? Aí nós retornamos em final de 2004, para ser bem exato, novembro de 2004. Eu vim a convite do meu sogro, né? Quando ele fez o convite, eu, na ânsia de voltar, na ansiosidade de voltar, eu não fiz muitos planos. Eu sabia que, aliás, eu fiz meus planos, na minha cabeça eu fiz. Eu imaginava pegar essa pequena borracharia, só que eu começava a imaginar os auto centers que existem no Japão, que são incríveis. Eu começava a imaginar em querer fazer dessa borracharia um pequeno auto center que eu convivi no Japão, né? Na minha cabeça eu comecei a montar, sabe? Comecei a montar. Para você ter uma ideia, nessa borracharia não tinha nem esses elevadores, né? Eu já comecei a imaginar que eu ia colocar um elevador, comecei a imaginar que eu ia ter um escritório com ar-condicionado. Eu comecei a imaginar que eu ia ter alguns funcionários fazendo isso para mim, tudo automatizado, né? Olha, Rui, hoje eu sinto orgulho de ter passado por isso, mas na época foi um choque para mim. Porque quer não, a empresa onde eu trabalhava no Japão, eles me davam um carro zero a cada 6 meses. Sabe esses Hilux da vida? Eles me davam, na época, eu já andava com o Corolla, para você ter ideia, em 2004, era carro de frota de fábrica. A gente já nem usava o Corolla, a gente já usava esses carros modernosos que tinha lá da Toyota, né? Então, a cada 6 meses eles me davam um carro zero com cartão de combustível. Então, eu encostava no posto de gasolina, era para encher o tanque. E o pneu, quando faltava alguns centímetros, eu digo, não é nem milímetros, para terminar de desgastar, na margem de segurança a gente mandava trocar, né? Que aqui no Brasil, o pessoal já fala que era meia vida. Eu falei, a gente mandava troca o pneu, que é para segurança e tudo mais. O combustível era para encher o tanque, né? E o ar-condicionado, no mínimo, cada carro tinha um ar-condicionado, no mínimo, né? Ar-condicionado, né? Essas coisas, tipo... Nós tínhamos um funcionário, um senhor de idade também. Eles estavam almoçando, eu estava sozinho. E chegou um carro e encostou e falou, escuta, calibra o pneu para mim, japonês. Confesso que eu olhei para trás, falei, caramba, você está falando comigo. E eu não sabia nem calibrar o pneu. Eu meio que fingi, meio que calibrei de qualquer forma. E na época, quando essa pessoa, e era uma nota de R$1, verdinha, né? Hoje já nem tem mais. Essa pessoa me deu R$1, falou, olha, japonês, toma um cafezinho. Hoje eu tenho um conceito diferente sobre isso, né? Eu digo que sempre a gente tem que agradecer, comemorar. Mas na época foi um choque, sabe? E eu costumava dar gorjeta lá, né? Não que fosse rico, né? Mas quando eu recebi aquele R$1, confesso que eu fui ao banheiro chorar. Chorei, achando que não era isso que eu queria na vida, né? Chorei e
quase que entrei em depressão até, né? Até eu liguei meio escondido da minha mulher pro Japão para ver se eu podia retornar. Eles falaram, olha, pode retornar, nós já fizemos uma aposta dizendo que você não ia aguentar no Brasil por mais de 6 meses, coisas assim, né? A minha esposa, ela se propôs, ela falou, olha, né, como a gente fazia bolo lá para os brasileiros, ela estudou isso lá durante 5 anos e informalmente nós fazíamos bolos de encomenda para os brasileiros, para a comunidade brasileira, né? Ela disse, não, eu vou fazer a mesma coisa aqui no Brasil, né? Vou começar a fazer, pode ficar tranquilo. E aí que nós tivemos uma ideia e começamos um pequeno negócio, que foi a Hachimitsu, né? Hachimitsu significa mel de abelha em japonês. E começamos um pequeno negócio, juntamente Aí eu tirei licença, entre aspas, do meu sogro, né? Falou, olha, nós vamos começar um pequeno negócio para dar um complemento de renda, né? Aqui na Avenida JK, nós iniciamos a Hachimitsu. Era eu, Sueli e a Kelly, que é a irmã da Sueli. Mas foi um início muito difícil. Como eu disse para você, essa readaptação aqui no Brasil, né? Eu não sabia compor os custos, não sabia fazer compras. Para você ter uma ideia, eu fazia compra em supermercado, eu não tinha fornecedor, né? Eu não conhecia a moeda, para você ter a ideia. Confesso a você que no primeiro mês, obviamente que estava no vermelho. Segundo mês, terceiro mês, no 7º mês, eu não queria magoar a minha esposa e a Kelly. Eu estava quase que decidindo no 8º mês a desistir. Eu vou desistir porque eu não estava tendo resultado nenhum. Eu não estava conseguindo fidelizar os clientes. Eu não sabia o que era foco Porque lá no Japão, a gente vivia no país do primeiro mundo. Então lá não tinha muito essa coisa de classe A, B, C, D. Não existia isso. Tudo começou a mudar, Rui, quando eu, Sueli, eu e ela, resolvemos mudar a nossa maneira de pensar. Foi ali. Mudamos a maneira de pensar. E eu comecei a refletir, caramba, eu fiquei 15 anos no Japão. O que eu poderia trazer de legal de lá? Além da paciência, persistência, a disciplina do japonês, o que mais? Os japoneses são duros, são rigorosos, mas uma coisa eles têm sempre, desde criança, gratidão. Gratidão. Daí eu comecei a me treinar, a me doutrinar. Obviamente que eu fiz alguns treinamentos com equipes, né, que estão preparadas para dar esse treinamento. Isso eu estou falando, não é nem um estudo, uma pesquisa que eu li ou que alguém me falou, tá? Mas eu, no chutômetro, eu digo que mais de 90% vai em palestra também, como eu. Lê livro de autoajuda, como eu li e continuo lendo. Vai em alguns treinamentos que as empresas pedem para fazer ou por conta própria. Sabe qual é a diferença, Rui? A diferença é que 90 e poucos % só vai e só lê. E eu entro na minoria que faz, que executa, põe em prática. Porque o que você aprende e você põe em prática é know-how. O que você aprende e você guarda é informação, né? Esse entusiasmo começou a se transformar até em paixão. O entusiasmo foi grande. Nossa, vamos
vamos buscar, vamos fazer. Eu não sei fazer, por exemplo, eu não sei fazer, eu não ficava escondido, eu não sei, eu sou um coitado. Não, eu procurava buscar. Sabe o que eu descobri também? Que o brasileiro ajuda um ao outro. A gente fala que, brasileiro, filho da... Não é. Vou falar pra você que não é. Brasileiro não é. O londrinense não é. Sabia que não? A gente tem duas opções, Rui. Agradecer ou reclamar. Escolha uma. Escolha o melhor. Escolha agradecer. Escolha pelo dia, pela oportunidade, pelo emprego, pela família. Eu fico imaginando assim, olha, quantas milhares, ou não sei se é milhões ou milhares, né, de pessoas que nem podem levantar, né? Você já imaginou? Quantas pessoas não podem nem se levantar da cama? Nem pode se alimentar sozinho. Se a gente levantou, comece a agradecer. E a gratidão, sabe o que é? Leva na sintonia positiva, viu? Começa o dia assim. Você começou agradecendo, olha, agradece pelo desafio do dia, né? Nossa, hoje nós temos um desafio a enfrentar. Agradece pela disposição e vai à luta. O segredo do sucesso tá aí. O segredo do sucesso é você ser feliz, você fazer as pessoas felizes, você ficar feliz com as pessoas felizes. Repetindo mais uma vez, a gente tem duas escolhas, tá? Eu digo assim, entre fazer bem feito e mal feito, escolhe o bem feito. Às vezes fazer o mal feito dá mais trabalho que fazer o bem feito. Então faça o bem feito. Faça o bem feito, né? Quando você fazer um produto, eu vou falar para você que a gente tem o poder, nós os seres humanos, nós temos o poder até de mudar o sabor da comida, sabia? Nós trabalhamos com um produto, né, que é uma sobremesa, né? Podia ser qualquer outro. A gente tem que transmitir isso, né? A gente não vende doce, a gente não vende café, a gente não vende salgado, a gente não vende sanduíche, né? A gente não vende refrigerante. A gente tem que vender, sabe o que é? Momento, sabe? A gente tem que vender esse pequeno momentos de felicidade. É isso que eu peço pro meu pessoal, né? Resultado financeiro, Rui, a gente precisa ter resultado financeiro, óbvio, a gente quer ter esse resultado financeiro. A gente precisa ter esse resultado financeiro para a gente manter a empresa, para manter as pessoas, né? Só que o resultado financeiro não pode vir em primeiro lugar. Ele vai estar em terceiro ou quarto plano, tá? Primeiro é resultado, né? Depois do resultado é o financeiro, o dinheiro, né? Hoje, nessas alturas da vida, assim, o que eu penso? Que a gente realmente tem que deixar um legado, né? A gente tem que ter uma meta e depois da meta a gente tem que ter um propósito, né? Olha, a crise está aí, não precisa a gente estar falando em crise, né? A crise deixa as pessoas angustiadas, magoadas, desanimadas, negativo, né? Preocupado. Preocupação tem, né? Todos têm preocupação. Então eu digo assim, enfrenta o medo. Enfrenta o medo, né? Essas dificuldades. Se você começa a colocar barreiras nas dificuldades, piorou, piora. Ninguém tropeça numa montanha, ninguém tropeça num pedregulho, sabia? A gente tropeça na barreira que a gente monta. O problema é grau 3, tá? E você é grau 2. O que é? Um problemão. Mas o problema é um grau 3 e você é o grau 6. Um probleminha, não é nada. Né? Não é que o problema vai aumentar ou diminuir. Depende da pessoa. Se o problema é grave, nossa, é grau 6, você tem que ser 10, meu amigo. Tem que ser grau 10, se prepara. Se mudou o dia dessa pessoa, melhor ainda. Se a gente mudar
Às vezes a pessoa chega lá, peraí, eu vou tomar um café, depois eu vou decidir, eu vou dispensar tal pessoa, vou dispensar um grupo de pessoas, ou qualquer outra decisão. Eu vou falar algumas coisas pro meu filho, para minha filha, para minha mulher. E se a gente tiver o poder de pelo menos acalmar essa pessoa, tá ótimo. Tá ótimo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Esse momento dele. As pessoas têm que entrar felizes aqui e sair radiante. E se as pessoas entrar tristes aqui com a gente, ele tem que sair feliz daqui. Tá? Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito, tá? Quando um colaborador jovem é chamado a atenção, às vezes eles preferem pedir a conta. Tá? Então, jovens empreendedores, que está surgindo bastante, né? 20, 20 e pouco, 30, o conselho que eu dou, se prepare para isso, tá? A primeira dificuldade, você fecha as portas, você vai fechar as portas, tá? Vai, pula a primeira barreira, segunda, começa a tomar gosto para pular a barreira, sabe? Enfrentar dificuldades, de desafios, vai tomando gosto, né? Nossa, essa dificuldade, agradeça, nossa, obrigado. Esse desafio veio para mim, eu vou estudar ele, vou chamar minha equipe, como que vamos ultrapassar ele? Foca na solução, não foca no problema, né? Você pula a barreira, a segunda, a terceira, a quarta, quando você perceber, você está pulando todas as barreiras, né? Porque senão, olha, a primeira dificuldade, você vai fechar. Não fuja dos problemas. Eu tenho 11 anos que estou no comércio, costumo dizer assim, então eu sou novo ainda. Eu aprendo muito com amigos que são de idade mais novo que eu, mas na experiência eles são mais veteranos. Eles me ensinam muito, eu peço ajuda, eles me ajudam. E as pessoas que me pedem ajuda, eu ajudo e assim por diante. Beleza? Melhores momentos que eu preparei. Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva nos comentários. Até a próxima!